Meus irmãos, estamos na sexta-feira, depois das cinzas, 8 de março, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos neste tempo da Quaresma. Começamos na última quarta-feira com a imposição das cinzas e agora as leituras irão nos ajudar a poder fazer um itinerário espiritual que nos ajude a poder olhar para dentro de cada um de nós e assim nos prepararmos espiritualmente para celebrarmos a Páscoa do Senhor. E o tema de hoje é o tema do jejum. 3 palavras nos acompanham nesse tempo da Quaresma: jejum, oração e caridade. E o que é o jejum, meus irmãos e irmãs? O jejum é uma prática muito antiga, religiosa, na qual você, ao privar-se de alguma coisa, você, ao sentir no seu organismo, na sua vida, a falta daquela privação de alguma coisa, então você lembra espiritualmente de 2 coisas. Primeiro, aquilo que você se priva, você pode dar a alguém, ou então, quando você se priva de alguma coisa, você lembra que, ao fazer falta para você, a mesma coisa acontece quando o pecado nos tira da graça de Deus. Então, quando praticamos o jejum nos ajuda a poder, na nossa sensibilidade, realmente viver essas 2 coisas. A dimensão da caridade, você se priva para poder dar a alguém alguma coisa, ou então, ao privar-se de alguma coisa, você sente a necessidade daquilo que você se priva, e então você lembra que o pecado, ao lhe tirar a graça de Deus, você sente a necessidade de retornar a Ele, de reconciliar-se com Ele. Por isso, então, o contexto do Evangelho que nós encontramos hoje nos fala justamente disso. Ou seja, por que razão nós, os fariseus, praticamos Jesus, mas os teus discípulos não? Ele respondeu: por acaso o noivo pode estar de luto enquanto o noivo está com eles? Nesse caso aqui, poderíamos pensar que Jesus está usando a comparação do jejum realmente como uma sensibilidade em relação a privar-se de alguma coisa. Então, nesse caso, o noivo pode estar de luto enquanto está com eles, dias virão em que o noivo lhe será tirado, então sim, eles jejuarão. Por que jejuamos hoje, então? Jejuamos como prática religiosa para poder nos lembrar de que quando o pecado nos tira a graça de Deus, quando o pecado nos tira o amor de Deus, quando o pecado nos tira a presença de Deus de uma forma consciente, partindo de nós mesmos, sentiremos falta. Sentimos falta de Deus, sentimos falta da sua presença, tudo de uma forma consciente partindo de nós. Não é que Deus se afasta de nós, não é que Deus, portanto, se priva, não. Somos nós que escolhemos de não aceitá-lo na nossa vida, de tirá-lo da nossa vida. Mas a espiritualidade, a fé, ela nos faz realmente ter muita necessidade de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, que o jejum que você faz hoje, nas sextas-feiras, amanhã, será já um dia de jejum. Portanto, hoje já é um dia de jejum. Então, que hoje, ao fazer jejum, você possa pensar naquilo que realmente é a necessidade de sempre termos Deus na vida de cada um de nós. E que o Senhor os abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.